Fala galera! Nessa aula a gente vai finalizar o nosso projeto de solução do CAPTCHA. Então nessa aula a gente vai pegar uma inteligência artificial e vai quebrar os CAPTCHAs reais para você conseguir aplicar isso dentro dos seus projetos também. Bom, essa aula aqui ela faz parte de um projeto de 4 aulas onde eu estou ensinando vocês a criarem uma inteligência artificial que consiga reconhecer uma imagem de CAPTCHA e passar por aquele CAPTCHA automaticamente. Para você fazer isso, é importante que você veja os 4 vídeos dessa série. Esse aqui é o último vídeo. Então, se você ainda não viu, no primeiro vídeo eu expliquei como que funciona todas as etapas desse projeto, que por mais simples que possa parecer, é só passar de um CAPTCHA ali, é um projeto bem complexo, na verdade, que envolve tratamento de imagem, reconhecimento de imagem, rede neural, deep learning. Então, eu acho que tem bastante coisa aqui envolvida que é importante que você acompanhe. Então, assista as primeiras, segunda e terceira aula, beleza? A segunda e a terceira aula foi o início da construção do código, os tratamentos de imagem na segunda aula e na terceira aula a criação e treinamento da nossa inteligência artificial. Nessa aula a gente vai pegar a inteligência artificial que a gente já criou na última aula e vai simplesmente usar ela para resolver os nossos CAPTCHAs agora. Então, se você quiser já começar direto dessa aula, eu vou deixar também aqui embaixo o link de vários materiais para você e do gabarito que a gente construiu até a última aula, beleza? Bom, então vamos lá, porque agora a etapa tá muito legal, agora é o finalzinho. Então a gente vai dividir essa aula aqui em 2 partes, tá? A primeira parte delas, eu vou criar a função que vai quebrar o nosso CAPTCHA, que vai pegar uma imagem de CAPTCHA e vai resolver. E na segunda parte dela, a gente vai criar um códigozinho simples para basicamente executar todo o processo junto de uma vez. Pegar uma imagem, tratar aquela imagem e quebrar e descobrir qual é o texto que está naquela imagem. E aí você vai poder pegar esse códigozinho simples que a gente fez para aplicar aonde você quiser. Beleza? Só lembra o seguinte, sites diferentes têm CAPTCHAs diferentes. Então, é importante que você faça todas as etapas que a gente fez durante esse projeto com o CAPTCHA que você está querendo resolver, principalmente se ele for um CAPTCHA muito diferente do CAPTCHA que eu estou tentando resolver aqui. E eu expliquei passo a passo, linha a linha de código, como que você faz cada uma dessas coisas, beleza? Então vamos lá começar o nosso conteúdo da aula de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo, que é o arquivo resolver CAPTCHA. Então vamos vir aqui, ó, novo Python file, resolver CAPTCHA. Beleza? Esse aqui vai ser o nosso arquivo, ó, resolver CAPTCHA. E aí dentro desse arquivo a gente vai ter que importar uma série de bibliotecas que a gente vai usar aqui. Foram bibliotecas que a gente também usou nas últimas aulas, tá? Então, quem assistiu as últimas aulas não vai ficar muito confuso com isso daqui. Se você está caindo de paraquedas, eu recomendo que você assista as últimas aulas, senão você realmente vai ficar confuso. Então eu vou importar aqui do keras from keras.models. Eu vou importar o load model para a gente carregar o nosso modelo, ou seja, a nossa inteligência artificial que a gente criou na última aula. Eu vou usar aquele nosso arquivo helpers e vou importar dele o resize to fit. Por quê? Porque na hora de treinar nossa inteligência artificial, a gente treinou ela com imagens 20 pixels por 20 pixels. Então agora, quando você ler um CAPTCHA novo, você tem que transformar as letras desse CAPTCHA numa imagem 20 por 20 também para resolver o CAPTCHA. Se você treinou com 20 por 20, você tem que resolver com 20 por 20, tem que ser padronizado. E aí eu vou também importar aqui, ó, do from emutils. Eu vou importar os nossos paths, beleza? Que é aquela nossa biblioteca que lista pra gente todas as imagens que tem dentro de uma pasta. Isso é muito útil também. Vou importar o nosso NumPy as np e vou importar a biblioteca do OpenCV, import OpenCV, né, o CV2, e vou importar também o nosso pickle para a gente carregar os nossos arquivos que a gente criou na última aula. Então, se você não entendeu essas importações aqui, é porque provavelmente você pulou a última aula. Mas, quando a gente for aplicar elas, eu vou explicar em cada uma das linhas do código. Então, se você está um pouco confuso o que são essas importações, só seguindo a aula comigo que eu vou explicar, cada hora que a gente aplicar uma delas, eu vou explicar o que é aquilo que a gente está fazendo. Mas é importante que você importe isso tudo aqui para poder funcionar, beleza? E aí eu vou definir agora a nossa função quebrar CAPTCHA. Eu vou definir uma função, aqui quebrar CAPTCHA, e depois a gente vai usar essa função realmente para quebrar CAPTCHAs reais, beleza? Então, por enquanto eu vou escrever um PS aqui e vamos agora discutir qual vai ser o passo a passo que a gente vai ter que fazer para quebrar esse CAPTCHA. Show, galera! Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que seguir alguns passos aqui dentro. O primeiro passo que a gente vai ter que seguir é basicamente importar o modelo que a gente treinou e importar o tradutor do nosso modelo. Lira, modelo, tradutor do nosso modelo?
Bom, isso aqui a gente fez na última aula. Basicamente foi o seguinte. Na última aula, a gente criou a inteligência artificial e treinou ela. Só que depois de treinar uma inteligência artificial, a gente salvou ela dentro de um arquivo, que se você olhar, é esse arquivo aqui, ó, modelo treinado HDF5. Esse modelo treinado é a nossa inteligência artificial já treinada e salva no arquivo. Por quê? Porque agora, quando a gente for usar ela para resolver alguma coisa, você não precisa treinar ela de novo. Você pode só aproveitar o que já está treinado e salvo dentro de um arquivo. Só que a inteligência artificial, essa inteligência que a gente criou, ela dá uma resposta para a gente que é um número. Ela dá um número que corresponde a uma letra. Então ela dá um número que corresponde à letra A, um outro número que corresponde à letra B, um outro número que corresponde à letra C, e assim vai. Só que você não sabe que número é esse e não consegue fazer essa tradução. Então lá na aula passada, a gente criou também esse outro arquivo, o rótulosmodelo.dat. Esse rótulosmodelo.dat é um arquivo que faz essa tradução. Então a gente vai usar o Pickle para ler o arquivo do rótulosmodelo.dat, porque a gente criou ele com um Pickle, e vai usar o Load Model do Keras para ler o nosso modelo de inteligência artificial. Por quê? Porque isso aqui é uma inteligência artificial do Keras, e o Keras tem um método pronto para isso. O Pickle é o método quando você não tem um método pronto para isso, né? Dentro, por exemplo, de uma inteligência artificial, você usa o método Pickle como padrão, que é o método que a gente usou então para criar o rótulos do modelo. Beleza? Então vamos fazer essa primeira etapa e depois eu continuo a nossa explicação do que a gente vai fazer depois. Então vamos lá. Primeiro a gente vai importar aqui o nosso tradutor. O nosso tradutor eu vou armazenar ele dentro de uma variável LB, que significa Label Binarizer. Beleza? Que foi justamente o método que a gente usou para transformar as nossas letras em números para treinar a inteligência artificial na aula passada. Então, eu vou fazer assim, ó, with open. E a gente vai agora abrir o arquivo. Qual é o arquivo que a gente vai abrir? O arquivo que a gente vai abrir é esse arquivo aqui, ó, rótulosmodelo.dat. Rótulos_modelo.dat, tá vendo? E a gente vai abrir ele em formato de leitura, por isso esse RB aqui, ó, tá vendo? Esse RB aqui quer dizer que você está lendo esse arquivo. E aí você bota aqui uma variável, essa, por exemplo, arquivo tradutor, vamos chamar assim. E aí eu vou chegar aqui e vou fazer, ó, o LB vai ser um pickle.load, e aí você fala para ele qual arquivo você quer carregar dentro da variável LB. Então, só explicando rapidamente, isso aqui é a estrutura do with, que é uma estrutura que você precisa já ter algum conhecimento em Python para entender ela mais a fundo. Mas basicamente o que ela está fazendo aqui é abrindo esse arquivo em formato de leitura, armazenando as informações desse arquivo dentro da variável arquivo tradutor, e aí a gente está usando o Pickle para, digamos assim, extrair as informações do arquivo tradutor e armazenar dentro da variável LB. Beleza? É isso que essas duas linhas de código aqui estão fazendo. Se você não entende muito a estrutura do with dentro do Python, eu recomendo que você dê uma olhada mais a fundo depois, mas basicamente o passo a passo que ela está fazendo aqui é esse, beleza? Feito isso, agora a gente já pode carregar o nosso modelo. Então vou chamar aqui, ó, modelo, vai ser então o nosso load model, e a gente simplesmente passa aqui para ele o nome do arquivo do nosso modelo, que é o modelo treinado. Então, modelo treinado HDF5. Pronto, tá vendo? Quando você tem um método pronto para carregar o arquivo dentro da biblioteca, no caso do Keras, é muito mais fácil do que usar aqui o open do with, do pickle e tal. Mas se você já tem mais prática com Python e entende bem como é que funciona a estrutura do with, essa lógica aqui faz mais sentido para você. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Show! Agora, o que a gente tem que fazer? Agora a gente já importou o nosso modelo. Então agora a gente tem que usar o modelo para resolver os CAPTCHAs. Agora, como que a gente vai usar esse modelo? Repara o seguinte, quando você pega um CAPTCHA, vamos criar uma nova pasta aqui dentro, que eu vou chamar a pasta resolver. E aí essa nossa função, ela vai olhar dentro da pasta resolver para resolver um CAPTCHA. Então eu vou chegar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, novo, e criar um directory, que vai ser o resolver. E aí eu vou pegar um CAPTCHA qualquer aqui dentro do BD CAPTCHA. Então eu vou pegar um CAPTCHA qualquer aqui dentro, por exemplo, peguei esse aqui. Você pode pegar um que você quiser. Um CAPTCHA cru, né, qualquer. E eu vou colocar ele agora dentro da pasta resolver. Eu vou colar ele aqui dentro. Colar aqui dentro, ok. Pronto. Então tá lá, eu tenho um CAPTCHA aqui para ele resolver, tá vendo? Esse aqui é o CAPTCHA que ele tem que resolver. Show de bola. Como que ele vai resolver esse CAPTCHA? Bom, a gente vai ter que aqui agora fazer esse passo a passo, que é ler todos os arquivos da pasta
resolver, porque no caso ali tem um CAPTCHA, mas se eu tivesse 4, 5, 6 CAPTCHAs, eu podia pedir para ele resolver todos os CAPTCHAs pra gente. Então, ler todos os arquivos da pasta resolver pra gente. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é, para cada arquivo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, primeiro, tratar a imagem. Depois que ele tratar essa imagem, o que ele tem que fazer? Ele tem que identificar as letras e depois ele tem que pegar as letras e dar para a inteligência artificial. Concorda comigo? E aí depois que ele der essas letras para a inteligência artificial, ele tem que juntar as letras em um texto só, porque o CAPTCHA é um texto só, então ele vai descobrir uma letra, outra letra, outra letra, outra letra, outra letra, juntar isso em 5 letras, que é a resposta do nosso CAPTCHA. Vamos lá então, vamos resolver isso. Só que repara o seguinte, esse método de tratar a imagem, a gente já criou ele. A gente tem aqui ó, o tratar CAPTCHA. O tratar CAPTCHA, a gente criou ele lá na segunda aula da nossa série. Então, como a gente criou esse método tratar imagem na segunda aula da nossa série, eu vou simplesmente importar ele para cá. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, from tratar CAPTCHA, import tratar imagens. E como é que funciona a função tratar imagens? Aqui, ó. A função tratar imagens, ele pede uma pasta de origem e uma pasta de destino. E ele vai pegar todos os arquivos da pasta de origem, tratar eles e jogar eles para a pasta de destino. Então, vamos ver se isso aqui funciona? Então, ó, ele vai carregar os dois modelos, beleza? E agora a gente vai usar isso aqui, a gente vai usar assim, olha só. Eu quero tratar as imagens que estão dentro da pasta resolver. E qual vai ser a nossa pasta de destino? A nossa pasta de destino também vai ser a pasta resolver. Ou seja, ele vai pegar essa imagem daqui e vai substituir ela por ela, só que já tratada. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona. Ó, fecha a imagem, não deixa ela aberta não, fecha ela. Agora vamos testar isso daqui para ver se isso daqui funciona. Só que repara o seguinte, a gente está definindo a função quebrar CAPTCHA. Então se eu rodar esse código aqui, ó, ele basicamente não vai fazer nada. Ele vai carregar aqui ó, os avisos lá do TensorFlow, beleza? Mas não vai fazer nada, porque não tem nada para ele executar aqui, ele só está criando essa função. Então a gente aqui embaixo vai criar assim, ó, um if, underline, underline, name, underline, underline, é igual, underline, underline, main, underline, underline. A gente vai rodar então a função quebrar CAPTCHA, beleza? Isso daqui é aquele if que a gente constrói dentro dos nossos códigos só para escrever basicamente o seguinte, se esse código for executado clicando com o botão direito e executar, roda o que está aqui dentro desse if. Se ele for importado para outro lugar, não roda o que está dentro desse if. Basicamente é isso. Então, eu vou pegar, vou rodar isso daqui, ele vai carregar ali e vai tratar a nossa imagem. Só é importante que a imagem esteja fechada no seu computador, tá? E agora, olha lá a nossa imagem tratada. Então, a nossa imagem saiu daquela imagem zoada para uma imagem tratada agora, sem os ruídos do fundo e assim vai. Então, agora, ela já está pronta para a gente poder ler todos os arquivos da pasta resolver. Não vai mais precisar tratar a imagem, porque a gente já tem isso feito. E só identificar as letras e pegar as letras e dar para a inteligência artificial. Só que repara o seguinte, esse processo de identificar as letras e pegar as letras e dar para a inteligência artificial, cara, você concorda comigo que ele foi o mesmo processo que a gente fez aqui no separar letras? Olha só, acompanha comigo. O que o separar letras a gente fez lá? A gente pegou todos os arquivos da pasta que já tinha a imagem tratada, leu a imagem, converteu aquela imagem em escala de cinza, depois a gente transformou aquela imagem em preto e branco, porque ela tem que passar por esse processo de preto e branco, encontrou os contornos dessa imagem, ou seja, os contornos dos locais que ainda estão em preto na imagem, os contornos desses pontos aqui, ó, onde tem as letras, tá vendo? Encontrou esses contornos. E aí a gente definiu aquela regra nossa da área. Se você não lembra essa lógica que a gente seguiu aqui no código, lá quando a gente construiu esse código, isso aqui foi na segunda aula que a gente fez. Então eu recomendo que você dê uma olhada lá mais a fundo se você não lembra, tá? Eu tô passando rápido aqui por ela porque a gente já fez esse processo todo. Mas foi o quê? O contorno, ele diz pra gente o retângulo, basicamente um retângulo, ele dá as informações de um retângulo que envolve a letra, tá vendo? Que envolve essa letra aqui. Então, a gente pegou, descobriu isso daqui e aí falou o seguinte, olha só, o retângulo é essa nossa imagem daqui. Então, o passo a passo que a gente vai fazer agora para separar a nossa imagem
em letras e pegar essas letras e dar para a inteligência artificial resolver, é exatamente esse passo a passo aqui do separar letras. A única diferença é que eu não vou querer ficar salvando, aqui ó, eu não vou querer ficar salvando as letras numa pasta e não vou querer ficar salvando o arquivo numa pasta final. Porque o meu objetivo é só ler, separar as letras, dar para a inteligência artificial e visualizar a resposta dele. Então, isso aqui a gente poderia lá atrás até ter definido ele dentro de uma função para a gente só usar aqui dentro. Mas eu não vou nem fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse código daqui. Eu vou copiar esse código, Ctrl C, e vou colar ele lá dentro do nosso resolver CAPTCHA, e aí a gente vai adaptar o que a gente precisar adaptar. Então, ó, pum, colei ele aqui dentro do resolver CAPTCHA, tá vendo? Colei ele, vou tirar um pouquinho aqui do zoom para ficar mais fácil de ver tudo. E daqui, deixa eu botar aqui, ó. Daqui, antes de arquivos.glob e tal, até aqui embaixo, foi o que a gente colou. E aqui agora a gente vai precisar só editar esse nosso código para seguir todo o passo a passo. Você poderia fazer dessa forma, dando Ctrl C, Ctrl V, ou então criando linha a linha de código. Mas como eu vou passar a linha de código aqui com vocês, vocês vão saber exatamente o que vocês precisam ajeitar, beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é a gente pegar justamente essa nossa lista de imagens. E aí você pode pegar essa lista de imagens com o glob, como a gente tinha feito lá no outro arquivo, só que agora a gente está usando aquele método do enutils.paths, que dá pra gente uma lista com todas as imagens de uma pasta já. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente fazer o seguinte, eu vou falar assim, olha só, quem vão ser os meus arquivos? Os meus arquivos vão ser uma lista com o paths.listImages da pasta que a gente está querendo ler, que é a pasta resolver. Beleza? Então eu estou lendo a pasta resolver, beleza? E listando todas as imagens que dentro da pasta resolver. Isso aqui vão ser os meus arquivos. Você poderia usar o glob.glob também. São métodos semelhantes, tá? Não tem problema. Para essa função aqui que a gente está usando, são métodos semelhantes. Aí eu vou agora, para cada arquivo dentro dos meus arquivos, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro passo, a gente vai ler o nosso arquivo. Show de bola, igualzinho. Depois, a gente vai transformar esse arquivo aqui em escala de cinza. Beleza? Tá feito aqui. Transformamos eles em escala de cinza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar ele em preto e branco. Por quê? Porque a gente precisa que a imagem seja em preto e branco para ele conseguir encontrar melhor os contornos. Na hora de encontrar os contornos de cada uma das letras, né? Lembra? Contornos é um retângulo em volta de cada uma das letras. Na hora de encontrar os contornos, a imagem precisa estar em preto e branco, que ele faz isso melhor. E aqui agora, para encontrar os contornos, ele aplica aqui os métodos de encontrar os contornos, né? Que foram os mesmos métodos que a gente aplicou lá atrás, quando a gente separou a nossa imagem em letras, beleza? Pronto. Feito isso, a gente tem agora aqui uma lista com as regiões das nossas letras. Por quê? Porque esses contornos que ele marca pra gente, ele vai marcar qualquer partezinha que tem um bloco de letra preta, olha só. Qualquer partezinha que tem um bloco de letra preta, ele vai marcar como um contorno. Então, provavelmente isso daqui vai ser um contorno, isso aqui vai ser um contorno, isso aqui vai ser um contorno. Então, eu não quero. O que a gente fez? Isso a gente fez lá quando a gente separou as letras também. E a gente vai repetir aqui. A gente criou uma lista com as regiões das letras que a gente quer manter dentro da nossa imagem. Ou seja, as regiões dos contornos, né? Ou seja, os contornos que a gente vai querer manter. Uma lista com os contornos que a gente vai querer manter. E aí eu faço, olha só. Para cada um dos contornos, calcula a área desse contorno. E se a área dele for maior do que 115, mantém ele. Deixa ele dentro das regiões que eu quero manter. Por quê? Pelo seguinte... Porque pedaços desses aqui de, tá vendo? De rabisco que ficou na nossa imagem, você não vai querer manter. Você vai querer jogar aquele cara fora. A área desses pedaços aqui é pequena, vai ser menor do que 115. Foi um valor que a gente testou lá na segunda aula e chegou aqui como solução. Então, agora a gente vai simplesmente manter esse valor aqui de 115 para descobrir quem são as letras que a gente vai querer manter. E aí, lá atrás, a gente criou esse if daqui. Isso aqui era o quê? Se na imagem a gente encontrou uma quantidade diferente de 5 letras, ignora aquela imagem. Só que no nosso caso agora, eu quero resolver um CAPTCHA. Então, se eu encontrei alguma coisa diferente de 5 letras, eu não vou jogar fora. Eu estou tentando resolver o CAPTCHA, eu não posso jogar fora o CAPTCHA que eu estou tentando resolver. Então, eu vou tirar essa informação. Então, aqui no final desse for, qual é a nossa resposta? Por que eu estou passando mais rápido até sobre isso, tá, galera? Você que está acompanhando agora. Porque esse passo a passo aqui foi exatamente o passo a passo todo que eu expliquei no arquivo separar letras, que a gente construiu junto. Foi exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma linha de código aqui diferente.
Então, como esse aqui foi exatamente o mesmo passo a passo, eu estou só recapitulando o que a gente fez e não linha a linha de código, o que cada linha está fazendo, tá? Estou recapitulando as coisas que a gente fez para você lembrar e você conseguir aplicar aqui dentro. Então, ó, para cada um daqueles contornos, a gente viu se a área dele era maior do que 115 e manteve só os contornos que a gente queria. E aí agora, a gente deletou aquela parte de verificar se a nossa imagem tem 5 letras ou não, porque o CAPTCHA que a gente está tentando resolver, se ele tiver 4 letras, eu vou tentar resolver. Na hora de treinar, a gente sabia que os nossos CAPTCHAs tinham 5 letras. Então eu padronizei, falei, se não tiver 5 letras, provavelmente você está encontrando alguma coisa errada aí dentro. Então ignora esse cara. Só que agora, se você encontrar 6 letras, eu quero que você escreva 6 letras. Se você encontrar 4 letras, eu quero que você escreva 4 letras. Porque eu quero que você me diga qual é a resposta desse CAPTCHA que você está vendo. Entendeu? Então por isso que eu tirei aquela parte. Então com isso agora a gente pode então fazer a nossa previsão da nossa imagem. E aí para fazer essa previsão, eu vou criar uma imagem final. Então eu vou manter essa imagem final, que é onde eu vou basicamente querer que a nossa resposta apareça a imagem. E em cima de cada letra da imagem apareça qual é a resposta que ele está tentando escrever ali dentro. Ou seja, qual é a resposta que ele acha que aquela letra é. Então eu vou criar essa variável imagem final, vou manter ela aqui, beleza? E no final, além da gente desenhar aqui ó, os retângulos dentro da imagem final, além da gente desenhar o retângulo dentro da imagem final, eu vou também desenhar o texto dentro da imagem final. Mas aí a gente já chega nesse ponto. E além disso, agora a gente vai precisar de uma outra variável, que é a nossa variável de previsão. Previsão, que vai ser uma lista. Por que, Lira? Porque essa variável de previsão, ele vai primeiro prever a primeira letra. E aí eu vou adicionar a primeira letra na lista da previsão. Depois ele vai prever a segunda letra. E aí eu vou adicionar a segunda letra na lista da previsão. Depois ele vai prever a terceira letra. E eu vou adicionar a terceira letra na lista da previsão. Beleza? Bom, galera, agora a gente vai ter que tratar esse for. Porque esse for ele vai mudar bastante. Antes, a gente, para cada um dos retângulos dentro da nossa região de letras, eu queria sim desenhar o retângulo, como a gente também vai fazer. Só que não só eu queria criar uma imagem da letra, tá vendo? Criar um arquivo com aquela letra. Só que agora eu não quero mais criar um arquivo com aquela letra. O que a gente vai querer fazer? Vamos pensar aqui, ó. Primeiro, a gente vai pegar as informações de x, de y, de largura e de altura do retângulo que está em volta daquela letra. Então imagina aqui, ó, peguei as informações do retângulo que está em volta dessa letra e eu vou querer desenhar esse retângulo também. Então vamos manter essa parte, ó. Isso aqui mantém. A identificação da letra, ela também tem que manter, porque é essa letra que a gente vai dar lá para a nossa inteligência artificial para ela resolver. Só que eu não quero mais essas 3 linhas de código aqui. O que elas faziam? Elas salvavam o arquivo da letra num arquivo separado. Eu não quero mais salvar o arquivo da letra num arquivo separado. O que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente já identificou a nossa letra. Agora a gente tem que dar a letra para a inteligência artificial, descobrir que letra é essa. Só que repara comigo o seguinte, quando você vai dar a letra para a inteligência artificial para ela descobrir o que é essa letra, na hora da gente treinar a inteligência artificial, a gente aqui, ó, o nosso treinar modelo, a gente aplicou o método resize to fit. O que é esse método resize to fit? A gente pegou aquela letra e colocou ela no tamanho 20 por 20, 20 pixels por 20 pixels. Se na hora de treinar todas as imagens tinham 20 pixels por 20 pixels, na hora de resolver, a imagem tem que ter 20 pixels por 20 pixels. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a imagem da letra e eu tenho que rodar nela um resize to fit da imagem da letra, 20 pixels por 20 pixels. Por quê? Porque se você não fizer isso daqui, você vai estar dando para a inteligência artificial resolver uma informação de um padrão que ela nunca viu na vida. Então ela vai ficar completamente perdida. Então você tem que primeiro ajeitar o tamanho da imagem. Depois que você ajeitou o tamanho da imagem, o que você tem que fazer? Agora sim, agora a gente pode simplesmente chegar e dar essa imagem para a inteligência artificial. Só que vem aquele ponto importante que eu comentei com vocês na última aula e que eu vou trazer aqui de novo para explicar. O Keras, na hora dele treinar a nossa inteligência artificial, ele precisava que essa nossa imagem aqui tivesse 3 dimensões. Essa nossa imagem, atualmente, ela tem 2 dimensões, beleza? Então, basicamente, essa nossa imagem é um valor de 0 a 255, um valor de 0 a 255. Seria basicamente isso aqui que é a nossa imagem atualmente, beleza? Atualmente ela é isso daqui.
pixels de 0 a 255 e pixels de 0 a 255. Para treinar a nossa inteligência artificial, ela precisava que isso daqui fosse pixels de 0 a 255, pixels de 0 a 255 e uma terceira dimensão aqui, que eu botei o número 1, beleza? Agora, para resolver essa inteligência artificial, ela precisa que isso daqui seja 4 dimensões, em que as 2 dimensões do meio têm os pixels de 0 a 255 da nossa imagem que a gente está passando para ela. Beleza? Lira, por que isso? Cara, porque é como o Keras funciona. Para o Keras funcionar e ele conseguir resolver a nossa inteligência artificial, você vai ter que passar para ele essas 4 dimensões. Então, qual vai ser o nosso desafio agora? O nosso desafio é conseguir transformar isso daqui, ou seja, uma imagem que tem pixels de 0 a 255, 0 a 255, em isso daqui. Adicionar 2 novas dimensões, uma dimensão no final e uma dimensão no início. Beleza? E como que você faz para adicionar uma dimensão no final e uma dimensão no início? A gente usou esse método também na aula passada. Então essa aula aqui nada mais é do que uma compilação, os métodos que a gente está usando, de todos os métodos que a gente usou nas aulas anteriores. E aí, claro, eu estou recapitulando alguns deles para também não ficar um negócio super largado aqui. Então, para a gente fazer esse redimensionamento, a gente vai ter que usar o np.expandDims, de expandir dimensões, beleza? Foi para isso que a gente importou o NumPy. Então, eu vou fazer assim, ó, imagem, letra. Isso daqui é um tratamento para o Keras funcionar. É só esse o objetivo, não tem nenhum outro objetivo. É porque o Keras precisa que seja assim, então a gente ajeita para o Keras funcionar. É isso. Então, imagem letra vai ser um np.expandDimensions. E aí você passa para ele qual é a sua imagem original. E aqui o eixo onde você vai adicionar uma dimensão. E acompanha comigo. Primeiro, eu vou adicionar o último item. O último eixo aqui, tá vendo? A última dimensão. E ele já tem, ó, dimensão 0, dimensão 1. Agora eu tenho que adicionar a dimensão 2. Concorda comigo? Lembra, lista em Python. Primeiro é o índice 0, segundo é o índice 1, terceiro é o índice 2. Então, primeiro eu vou adicionar o índice 2. Beleza. Agora, a gente tem esse resultado aqui. Como que eu passo desse resultado para esse resultado aqui embaixo? A mesma coisa. Só que agora, ao invés de adicionar no índice 2, eu vou adicionar no índice 0, tá vendo? Eu vou adicionar uma dimensão no índice 0. Então, eu vou copiar isso aqui. E vou adicionar essa dimensão no índice 0. Beleza? Pronto. Isso aqui foi só um tratamento para o nosso Keras poder funcionar. Feito isso, agora é a parte tranquila. A gente faz assim, ó, letra prevista, ou seja, a letra que a nossa inteligência artificial está prevendo, ela nada mais vai ser do que quem? Do que o nosso modelo.predict. O nosso modelo, que é a nossa inteligência artificial, .predict, a nossa imagem letra. Pronto. Descobriu que letra é essa. Agora lembra, quando ele descobre qual é a letra, é um número, lembra? Para a inteligência artificial, a letra A, B, C, D, E, a gente usou aquele método One-Hot Encoding, que transformou ela num número. Se você não lembra, eu vou abrir aqui o arquivo em Excel que eu usei para explicar para vocês. Olha só. Lembra? Quando a gente foi treinar a inteligência artificial, a gente transformou a letra A numa coluna, onde todos os itens que são a letra A têm o número 1 e os itens que não são a letra A têm o número 0, tá vendo? Isso aqui foi o One-Hot Encoding que a gente fez. Na letra B, todos os itens que são letra B, eles têm o número 1, e todos os itens que não são letra B, eles têm o número 0. Então, essa previsão que ele fez aqui para você também está nesse formato. Está nesse formato doidão aqui. Você tem que agora traduzir, você tem que transformar desse formato de número de volta para a letra. Por quê? Porque o CAPTCHA que você quer preencher é uma letra. Então, como que você faz essa tradução? Usando aquele cara que a gente importou lá no início, olha só. Lembra que a gente importou o nosso Label Binarizer? Esse Label Binarizer foi quem fez essa tradução a primeira vez. Foi quem fez isso daqui a primeira vez. Para voltar, é só você usar ele de novo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Letra prevista vai ser o nosso LB ponto. Agora um Inverse Transformation. Inverse Transform. Na hora de transformar, a gente rodou o método Transform. Agora, na hora de destransformar, a gente roda um Inverse Transform. E passa para ele a nossa letra prevista. E aí, ele te dá uma lista de informações como resposta. Esse cara daqui, ó, esse cara daqui, isso aqui é uma lista de informações como resposta. O que você quer é só o primeiro item. O primeiro item é a resposta que você quer. As outras informações você não vai usar para nada. Então, eu estou pegando só o primeiro item dessa lista de informações. É por isso que eu botei esse índice 0 aqui no final, beleza?
Lira, por que ele me dá uma lista de informações como resposta? Porque é como o método Inverse Transform funciona. Ele te dá uma lista de informações como resposta. Beleza? Pronto. Letra foi prevista. Agora a gente vai chegar aqui na nossa previsão e vai adicionar essa nossa letra. Concorda comigo? Eu peguei a previsão, adicionei dentro da nossa lista aqui de previsão. Então, adicionei a primeira letra. E aí, esse for, ele vai rodar para cada uma das letras. Então, é aqui, ó. Eu previ e agora aqui eu vou desenhar a letra prevista na imagem final. Por quê? Porque isso daqui que a gente fez foi para prever a letra e adicionar essa letra dentro dessa lista aqui, tá vendo? Dentro da nossa lista de previsão. E aí agora o que eu vou fazer? Bom, aqui você pode deixar esse retângulo que ele está desenhando em cada uma das letras, ou então simplesmente você pode apagar isso daqui se você quiser. Eu vou apagar. Eu pensei em escrever ela, pensei em escrever a letra ali em cima, mas não tem problema. Eu vou printar a nossa resposta aqui dentro do nosso código, que é realmente o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer como resposta justamente o CAPTCHA que ele está resolvendo. Então, repara o seguinte agora. Esse for finalizou para a gente. Quando ele terminar esse for, quem é a minha lista previsão? Quando ele terminar esse for, a minha lista previsão basicamente é isso daqui, ó, previsão. E ele é um A, X, Y, W, G. É isso daqui a minha lista de previsão. Quando ele termina esse for, isso aqui é minha lista de previsão. Só que eu quero transformar isso num texto previsão. Por que eu tenho que transformar isso num texto previsão? Porque o CAPTCHA que você tem que resolver, que você tem que escrever lá no site que você está querendo passar, ele tem que ser escrito dessa maneira. A, X, Y, W, G. Tudo juntinho. Como que você faz para transformar ele de uma lista assim para um texto assim? Usando métodos de texto, métodos de lista padrões do Python, que é o quê? Eu não vou ter nenhum separador, então abre aspas, fecha aspas, sem separador, ponto join, os itens da previsão. O que isso daqui vai fazer? Ele pega uma lista que só tem textos dentro dessa lista e junta todos os valores, separando eles pelo texto que você colocou aqui dentro. Então, se eu botar ponto e vírgula, ele vai ser A, ponto e vírgula, X, ponto e vírgula, Y, ponto e vírgula, W, ponto e vírgula, G. Se você não coloca nada, ele faz A, X, Y, W, G, que é o que a gente quer. Então, o meu texto previsão é esse cara daqui, é o join. E aí eu não preciso salvar nome de arquivo em lugar nenhum, não preciso salvar arquivo em lugar nenhum. Isso daqui é o texto que a gente queria prever. E agora você tem duas opções. Você pode printar esse texto, então eu posso botar aqui, ó, print texto previsão. Ou você pode retornar o texto previsão. Por que retornar o texto previsão, Lira? Cara, porque isso daqui que a gente está fazendo, isso daqui é uma função, tá vendo? Função quebrar CAPTCHA. Eu estou querendo que essa função me dê como resposta o texto previsão. Então, se você botar esse return texto previsão, é exatamente isso que você está escrevendo ali dentro. Você está falando para ele, olha, me dá como resposta esse cara daqui. E aí, você vai poder, por exemplo, aqui, armazenar isso dentro de alguma variável, alguma coisa do tipo. Isso é para se você quiser usar, por exemplo, essa função quebrar CAPTCHA dentro de um outro arquivo. Então, por exemplo, está feito aqui agora. Vamos rodar esse nosso código aqui, ó. A nossa imagem é essa aqui, ó, NLWSX. Beleza. Como essa imagem já está tratada, eu vou deletar essa imagem daqui. Vou deletar essa imagem. E vou pegar uma imagem nova. Vou pegar aqui, ó, no BD CAPTCHA. Pegar aqui, ó. Peguei uma imagem nova. Você pode pegar uma imagem qualquer também, não tem problema nenhum. E vou colar ela aqui dentro do resolver. Então agora a gente tem essa imagem daqui, ó. XSGHA. Então, quando a gente rodar o código, agora tem que printar pra gente o XSGHA. Vamos ver. Peguei aqui e rodei. Ó, ele vai carregar aqui rapidinho. E aí ele vai printar pra gente a resposta. Ó, carregou, beleza. Ó, CAXSH. E aí repara o seguinte. Quando você olha isso aqui, você fala, pô, Lira, veio completamente errado, não serviu pra nada o que a gente fez. Calma. Tem alguns pontos aqui que você tem que tomar cuidado. Primeiro deles, quantas letras estão realmente erradas aqui dentro? Olha só. X, X, S, S, H, H, A, A, G, C. Então, me parece que está acontecendo duas coisas aqui dentro. Primeiro, ele errou o G. Beleza, é factível que ele erre. Lembrando, o nosso código não precisa ser perfeito. A gente vai pegar aqui agora uma lista, por exemplo, de 10 CAPTCHAs e ver quantos que ele acerta.
Porque se ele acertar, por exemplo, 7 em 10, 6 em 10, 8 em 10, já é o suficiente. Porque aqueles captchas que aparecem nos sites, você pode errar um ou outro. Então você não precisa de uma inteligência artificial perfeita. Você precisa de uma inteligência artificial boa o suficiente. Esse é o seu objetivo. Mas além disso, está acontecendo uma coisa aqui, que essas imagens, elas estão embaralhadas, tá vendo? Essas letras, elas estão embaralhadas, elas não estão na ordem que a gente precisa que elas estejam. Por que isso está acontecendo? Pelo seguinte, se você olhar aqui, quando ele define encontra os contornos, ele encontra os contornos na ordem dele. Então esses contornos não necessariamente estão seguindo a ordem que a gente vê na imagem, que é a ordem do CAPTCHA. Ou seja, numa ordem no eixo X, tá vendo? O menor valor do eixo X vai ficar para a esquerda e o maior valor do eixo X vai ficar para a direita. Beleza? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que ordenar os nossos textos, ordenar as nossas imagens, beleza? Ordenar os contornos que a gente está armazenando dentro da nossa lista. Como assim, Lira? Aqui, ó. Quando a gente cria esse região letras, a gente armazena dentro dele os retângulos, aqui ó, os retângulos que a gente quer desenhar, que identificam as letras. Beleza, isso funciona. Só que ele está ordenando esses retângulos numa ordem que não necessariamente é a ordem que a gente quer, que não necessariamente é a ordem que a gente precisa para resolver o nosso desafio. Então eu tenho que ordenar elas de acordo com quem? Eu tenho que ordenar elas de acordo com a posição no eixo X. O menor valor no eixo X primeiro e o maior valor no eixo X no final. E como que a gente vai fazer isso? Vai fazer da seguinte maneira, olha só. É bem tranquilo. A gente vai fazer um região, letras. Vai ser quem? Vai ser aplicando a função sorted na nossa região letras. E aí a função sorted, ela te pede dois parâmetros. O parâmetro região letras e o parâmetro key. O parâmetro região letras é a lista que você está querendo ordenar. E o parâmetro key é com base em qual valor você está querendo ordenar. E aí eu vou escrever um negócio aqui, que quem já tem algum contato com funções lambdas no Python vai entender numa boa, e quem não tiver talvez fique um pouco perdido. O que é isso daqui? Isso daqui é uma função lambda do Python. Ele precisa receber aqui nesse key uma função, beleza? E quem é essa função lambda do Python? A função lambda, ela diz o seguinte, olha só. Lambda de x, ela recebe um x como informação e me dá como resposta o primeiro item da lista x, tá vendo? Ela recebe x como informação e me dá como resposta o primeiro item da lista x. Poderia ser lambda lista 0, tá? Tanto faz. Então repara o seguinte, a função lambda, ela recebe uma lista como informação e me dá como resposta o primeiro item dessa lista. Qual é essa lista que ela está recebendo como informação? É isso aqui, ó. É cada um dos valores da região letras. E cada um dos valores da região letras é uma tupla com 4 itens. Qual é o item que eu quero usar como referência para ordenar a minha lista? O eixo X, concorda comigo? O eixo X é o item que eu quero escolher como referência para ordenar a minha lista. Quem é esse X aqui? É o primeiro item da lista. Então, ó, ele recebe uma lista como informação e ele usa como referência o primeiro item da lista. O primeiro item da lista. É isso que esse lambda está falando aqui para ele. Ele recebe uma lista como referência e usa como informação o índice 0 dessa lista. O índice 0 dessa lista é esse cara daqui. Beleza? Só que na função lambda, normalmente esse parâmetro você não chama ele de lista. Você chama lambda de x é o x0. Normalmente você faz isso aqui no lambda. Por isso que eu vou deixar x e x0. Mas cuidado para não confundir esse x que eu estou escrevendo aqui com o valor do eixo x que a gente está falando. Eu sei que confunde porque é x e x, mas foi por isso, se você quiser, você deixa aqui como lista e deixa aqui como lista. Beleza? Para não te confundir, beleza? Só que eu vou deixar aqui como x, porque sempre que você olhar uma função lambda na internet, qualquer lugar que você for procurar, a galera vai escrever com x aqui dentro. Então eu quero que você desde já comece a se acostumar com a existência desse x aqui como variável, porque ele é o cara que você vai encontrar em qualquer código que você for procurar na internet, qualquer explicação de lambda, você vai encontrar dessa maneira. Mas depois, se você quiser, entra aqui no canal e procura uma explicação mais a fundo em como que funcionam as funções lambdas, que a gente, se não tiver ainda, em breve deve liberar um vídeo falando mais sobre as funções lambda, beleza? Então isso daqui, o que está fazendo? Isso aqui está colocando agora as nossas letras em ordem. Então eu vou usar esse mesmo CAPTCHA aqui, o tela nova 12, eu vou usar esse mesmo CAPTCHA só para ver se ele conseguiu resolver esse desafio pra gente, ó.
Então eu copiei o mesmo CAPTCHA e botei ele dentro da pasta resolver. Ó, o mesmo CAPTCHA dentro da pasta resolver. E vamos ver se ele conseguiu resolver esse problema da ordem. Então agora, pelo menos a ordem tem que estar certa. Ele vai continuar errando a letra C e a letra G, mas a ordem tem que estar na ordem certa. Ó, vamos ver. Agora quando ele postou aqui pra gente, olha só. XSCHA. Se eu abrir a imagem, XSGHA. Pô, então agora ele só errou uma letra, ele não errou tudo. Agora está na ordem correta, ele só errou uma letra. Vamos ver agora, vamos pegar aqui 10 CAPTCHAs. Vou deletar esse cara aqui. E vamos pegar 10 CAPTCHAs para ver se ele acerta os 10. Vamos ver, vamos ver. Peguei 10 CAPTCHAs e coloquei aqui dentro da pasta resolver. Tá lá, coloquei eles dentro da pasta resolver, tem 10 CAPTCHAs aqui dentro. Agora vamos rodar o nosso código. Rodou. O Lira, ele parou e rodou um CAPTCHA só. Sim, por quê? Porque quando a gente bota aquele return, né, esse return aqui é quando você tem um CAPTCHA só como resposta. Se você tiver vários CAPTCHAs que você queira como resposta, não bota esse return aqui se você quiser aquele print. Beleza? Então, tirei aqui e vou rodar agora. Aí agora ele vai printar os 10 CAPTCHAs pra gente. Então vamos lá. Pararará. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Printou os 10 CAPTCHAs. Agora vamos olhar, ó. XRTJQ é o primeiro CAPTCHA. XRTJO. Beleza, errou. Segundo CAPTCHA. CIQIL. CIQIL. Acertou, tá vendo? Acertou o nosso segundo CAPTCHA. Terceiro CAPTCHA. KWIKF. KWIKP. Errou aqui o F. Próximo. JZOGP. JZOGP. Então tá vendo? Ele tá acertando mais ou menos metade dos CAPTCHAs. Metade não, acertou mais um. YVUJW, acertou mais um. Vamos ver os próximos. GPJFW, GPJFW, acertou mais outro. EUMRB, acertou mais outro. Olha só, a gente deu um azar lá no início que ele errou 3 primeiros. AQBGO, acertou mais outro. PEDTE, acertou mais outro. EUCMC. Olha só, em 10 CAPTCHAs que ele fez aqui, se eu não me engano, ele errou 2 só. Então ele está acertando 8 CAPTCHAs de 10. Eu no início ali achei até que tinha dado alguma coisa aqui e ele tinha acertado menos, mas não. Ele está acertando 8 CAPTCHAs de 10. E vamos combinar, num cenário de 8 CAPTCHAs, de 10 CAPTCHAs, ele acertar 8, cara, você consegue fazer qualquer automação que você quiser com isso. Só que lembra, normalmente essas automações, você vai preencher um CAPTCHA de cada vez. Por isso que eu vou manter esse return do meu texto aqui. E aí, Lira, como que eu vou fazer agora para usar isso aqui dentro do meu código? Ué, você tem a função pronta. A função quebrar CAPTCHA dentro do seu código, que consegue resolver qualquer CAPTCHA. Então, por exemplo, eu vou criar um novo arquivo aqui. Você vai ter seu projeto todo. E aí você vai ter que criar um novo arquivo. Que vai ser, por exemplo, usando CAPTCHA. Esse aqui vai ser o meu arquivo usando CAPTCHA. E aí dentro desse arquivo eu vou fazer o seguinte, olha. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar uma imagem de CAPTCHA e resolver essa imagem de CAPTCHA. Então isso daqui é como vocês usariam esse CAPTCHA aqui na hora de resolver um desafio. Você vai entrar num site, você vai descobrir o CAPTCHA, vai tirar um print daquele pedaço do CAPTCHA. Eu não vou fazer isso daqui com algum site específico, justamente para não colocar em xeque a segurança de nenhum site, para vocês não ficarem quebrando o CAPTCHA de algum site específico, beleza? Por isso que eu não vou fazer aqui. Mas você entraria lá, tiraria um print do CAPTCHA e salvaria ele dentro de uma pasta. Por exemplo, a pasta resolver. Então, ó, na nossa pasta resolver, tem várias imagens aqui dentro. Você não vai pegar essas imagens e você salvaria elas dentro da pasta resolver. Então, como que você faria isso? Você entraria lá no site, tiraria um print da parte onde está o CAPTCHA, da tela do seu site, e vai salvar esse print dentro da pasta resolver. Então, quando você for rodar o seu código tem que fazer de uma forma que, no final, dentro da pasta resolver, tenha essa tela nova. Lira, mas como que eu faço para tirar esse print? Lira, como que eu faço para entrar no site automaticamente, identificar onde está a imagem e tirar esse print? Cara, você precisa fazer algum tipo de automação web para fazer isso. Como eu falei, eu não vou fazer aqui para não colocar comprometimento à segurança de nenhum site, mas você já tem o código de quebrar CAPTCHA pronto na sua mão. Então, se você quiser combinar isso, eu vou até te dar como referência. Dá uma olhada, eu vou deixar na descrição aqui, na aula de automação web com Python e na aula de automação de mouse e teclado com Python, que são as duas ferramentas que você pode usar
para conseguir tirar print do pedaço do CAPTCHA e salvar a imagem dentro de uma pasta. No nosso caso, a pasta resolver. E aí agora, o que você precisaria fazer dentro do arquivo que você está usando o seu código? Importar from. Cadê o nosso quebrar CAPTCHA aqui? Ó? From resolver CAPTCHA. From resolver CAPTCHA, import quebrar CAPTCHA. E aí agora você usa o método quebrar CAPTCHA. Então, digo assim, ó, texto do CAPTCHA vai ser o nosso quebrar CAPTCHA. O que o quebrar CAPTCHA vai fazer? Ele vai olhar a pasta resolver, vai quebrar esse CAPTCHA e vai armazenar essa variável dentro do texto quebrar CAPTCHA. E aí eu posso depois printar, inclusive, ó, print meu texto do CAPTCHA foi... E aí bota um Fzinho aqui na frente, por exemplo, para ser uma F-string, né, que tem uma variável dentro dela, foi texto CAPTCHA. E aí olha lá, se eu rodar esse código agora, importou, parararará, usou lá o nosso CAPTCHA, resolveu e printa. Ó, meu texto do CAPTCHA foi YVUJW. Pronto. E aí, novamente, você usa os métodos de automação web, você usa os métodos de automação de mouse e teclado para escrever isso manualmente dentro do site. A gente ensina como que você faz isso dentro dessas aulas que eu deixei aqui no link da descrição. Mas eu estou mostrando que você vai precisar só importar a função quebrar CAPTCHA que a gente criou para dentro de um outro arquivo onde você queira usar esse CAPTCHA. Beleza? Então é isso, galera. Esse aqui era o nosso desafio do CAPTCHA. Você conseguiu criar uma função que agora você pode usar em qualquer arquivo. Óbvio que eu fiz um exemplo simples aqui no arquivo, mas eu só queria mostrar isso. Você tem uma função agora pronta que você pode usar em qualquer arquivo em que você simplesmente precisa ter a imagem do CAPTCHA que você quer resolver dentro de uma pasta e essa função consegue ler aquela CAPTCHA, resolver e te dar como resposta o texto do CAPTCHA com mais ou menos 80% aí de acuracidade, né? Ou seja, de vários CAPTCHAs diferentes, ele erra mais ou menos 2 a cada 10, 3 a cada 10. Fica mais ou menos nessa faixa. E repare que você não precisou de uma base de dados tão gigantesca para criar isso daqui, porque é uma inteligência artificial muito boa do Keras e porque toda aquela nossa etapa inicial de tratamento da imagem foi muito bem feito. Isso que faz muita diferença. Se você faz uma etapa de tratamento de imagem muito bem feito e consegue tratar a imagem e deixar ela o mais nítido possível para a inteligência artificial, você facilita o trabalho de aprendizado da inteligência artificial. E aí você não precisa, às vezes, de uma base de dados tão grande. Quanto mais bagunçada for a sua imagem, quanto mais difícil da inteligência artificial aprender forem as suas imagens, pior vai ser para ela aprender, maior vai ter que ser a sua base de dados. Então, com uma base de dados, na minha opinião, relativamente pequena, para aprender 26 letras diferentes, a gente conseguiu uma precisão muito boa na hora de resolver os nossos CAPTCHAs. Beleza? Bom, galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse projeto. Espero de verdade que vocês tenham conseguido aprender tudo isso que a gente fez aqui dentro. Foi muito, muito, muito conteúdo. Eu tive que aprender muito para conseguir desenvolver esse projeto. Se você quiser aprender novos projetos de ciência de dados, aqui na descrição tem um link de um cadastro que você pode fazer para ser avisado sempre que a gente liberar novos projetos. Toda semana, todo mês a gente está liberando, na verdade, novos projetos de ciência de dados aqui no canal, onde eu sempre aprendo um tema novo e ensino para vocês. Aprendo um tema novo sempre com projetos práticos e ensino para vocês exatamente aquilo que eu aprendi com a nossa didática, com o nosso jeito de ver, para você conseguir resolver desafios reais de ciência de dados e estar o tempo todo se desenvolvendo. Afinal de contas, ciência de dados não é um tema que você vai pegar e vai aprender tudo em um mês. Não, é um desenvolvimento constante. E a melhor forma de você desenvolver isso é fazendo projetos, porque ao mesmo tempo que você aprende com vários desafios interessantes e vários desafios diferentes, você está, ao mesmo tempo que aprendendo, construindo um portfólio de projetos, que é uma das coisas que as empresas mais valorizam quando vão olhar aí, por exemplo, um profissional de ciência de dados. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.